Fala Dev, aula 2 do curso de Kotlin, e na primeira aula nós falamos sobre entrada e saída de dados e também sobre manipulação de texto, e nessa aula nós iremos falar sobre números e operadores matemáticos. Então bora para a aula? Fala Dev, então o objetivo da segunda aula é nós aprendermos sobre operadores matemáticos e ver como eles funcionam na programação. E vale uma dica que esses operadores eles não são exclusivos de Kotlin. Então, basicamente, em qualquer linguagem que você for trabalhar, você vai encontrar esses mesmos operadores funcionando da mesma maneira. Bom, dito isso, eu posso afirmar para você que esse conteúdo ele é válido para quase todas as linguagens. Bom, eu não posso falar todas as linguagens porque existem muitas linguagens de programação e eu não sei se em algumas delas esses operadores têm alguma diferença. Então, bora para o que interessa, que são os operadores. E começando bem pelo início, nós podemos falar sobre os operadores básicos de matemática, que é a soma, subtração, multiplicação e divisão. E vamos começar criando nossas variáveis, x e y, x com valor 6 e y com valor 2. E vamos fazer nossas operações, x mais y, x menos y menos x também. Vamos fazer a multiplicação de x e y e a divisão de x por y. Pronto, vamos rodar e ver o nosso resultado. E aí estão nossos resultados. 6 mais 2 igual a 8, 6 menos 2 igual a 4. E reparem na segunda expressão de subtração, onde temos y menos x, e o resultado disso é menos 4. Também temos 6 vezes 2 igual a 12 e 6 dividido por 2 igual a 3. E essas são as operações simples de matemática. Ah, e eu já ia me esquecendo, nós também conseguimos fazer essas operações escrevendo por extenso. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma soma, eu posso escrever plus. Se eu quisesse fazer uma subtração, minus. Multiplicação, times. E div para a divisão. E nós obtemos os mesmos valores. E nós também podemos utilizar a multiplicação usando os valores negativos. Vamos ver o que acontece? Então, se um dos nossos valores forem negativos, nesse exemplo eu vou colocar o y como negativo, o resultado da nossa operação também será negativo. E se os dois valores forem negativos, o resultado ele será positivo. Até aí tudo normal, né, pessoal? Operações matemáticas com operadores simples, respeitando todas as regras que nós já conhecemos. Mas vamos dar uma olhadinha em outros tipos de operadores. O porcentagem na computação ele é utilizado para representar uma operação de resto da divisão, e ele funciona da seguinte maneira. Vamos continuar utilizando esses valores de x e y. E nós sabemos que 6 dividido por 2 ele é igual a 3 e tem uma sobra de 0. Acho que esse exemplo não ajudou muito, né? Então vamos alterar o valor para ver se fica um pouquinho mais claro. Vamos dizer que queremos o resultado do resto da divisão de 5 por 2. E o resultado é 1, porque 5 dividido por 2 é igual a 2 e sobra 1. Começou a fazer um pouquinho mais de sentido? Então vamos para o último exemplo desse carinha. E vamos supor que queremos então encontrar o resto da divisão de 5 por 3. E nós sabemos que 5 dividido por 3 é igual a 1 e a sobra 2. Então nosso resultado final é igual a 2. Um outro operador muito legal na computação é o mais e o menos. E eles representam o acréscimo e decréscimo de uma unidade no seu número. Então, por exemplo, se x é igual a 6, x é igual a 7, e se y é igual a 2, y menos é igual a 1. Bom, vamos dar uma pausa para respirar. Parece muita coisa, galera, mas é realmente simples. Aqui não tem nada muito diferente do que nós já sabemos sobre matemática. E já deu tempo de respirar, né? Vamos voltar falando um pouquinho sobre o símbolo igual? Bom, isso aqui vocês já me viram fazer várias vezes, que é utilizar o sinal de igual para atribuir um valor a uma variável. Mas uma coisa bem legal que dá para fazer com o sinal de igual é combinar ele com outro operador. Como, por exemplo, o operador de soma. Aí temos mais igual. E no exemplo x mais igual a y, é o mesmo que dizer que x é igual a x mais y. E nós podemos fazer isso também com a subtração, e aí ficaria menos igual. E o princípio é o mesmo, nós podemos dizer que x menos igual a y é a mesma coisa que x igual a x menos y.
E isso também pode ser feito tanto para multiplicação quanto para divisão. E tentando dar uma resumida em tudo isso aí. Quando nós utilizamos qualquer um desses operadores combinado com o sinal de igual, nós estamos reatribuindo o valor a uma variável, utilizando o próprio valor dessa variável para fazer algum tipo de operação. E com esse monte de igual, se você quiser fazer a comparação de dois valores, nós temos que utilizar o igual igual. E para ver se eles são diferentes, o exclamação igual. E essas operações elas geram um valor do tipo booleano, de verdadeiro ou falso, de acordo com o tipo de comparação que a gente quer fazer. Então, por exemplo, x igual a x, isso vai retornar um valor verdadeiro, true. E se nós quisermos saber se os valores são diferentes, por exemplo, x é diferente de y, nós utilizamos x, exclamação igual, a y. E o resultado será verdadeiro, porque x é diferente de y. E agora que já entramos no assunto sobre comparação, vamos falar dos últimos operadores de comparação para esse vídeo. E esses operadores são o de maior, menor, menor igual ou maior igual. E nesse nosso último exemplo, nós vamos verificar se o valor de x ele é maior que y e se de x ele é menor do que y. E nesse primeiro resultado, nós obtemos o valor verdadeiro, dizendo que sim, 6 é maior do que 2. E no segundo, consequentemente, vemos que 6 ele não é menor que 2. A gente também pode usar o operador de menor igual ou maior igual. Então, vou modificar um pouquinho aqui para x maior ou igual a x. E nós obtemos o valor verdadeiro. Porém, x ele continua não sendo menor ou igual a y. E galera, vocês viram que esses resultados dos operadores de comparação, eles sempre são do tipo booleano, sendo sempre verdadeiro ou falso. E eu vou deixar para explicar um pouquinho sobre booleanos e os operadores lógicos na próxima aula. E para a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe aí nos comentários o que você achou dessa aula, se tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar elas, e também se tem algumas sugestões para os próximos vídeos ou para as próximas aulas. E valeu por ter ficado até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo.